Quem trouxe Bíblia, diga amém. Oh, glória, tem gente que tem Bíblia aí, oh, glória a Deus. Isso aí, gente, seja corajoso, tenha a tua espada à mão, evidentemente que teu coração deve estar muito mais cheio do que propriamente dito o papel ou a escrita, que deve estar cheio o teu coração. Mas é muito importante quando nós vamos para alguns lugares e levamos a espada, porque a espada também fala da tua identidade, fala de a quem você serve. Olha a carinha de quem não trouxe, ó, decorada, ó. Mas o próximo domingo você pode trazer, tá bom? Que bom que você veio, a Bíblia está no teu coração. Mas nós vamos ajudar você aqui com a escrita aqui aos fundos. Então, Mateus capítulo 18, vou ler primeiramente do 1 ao 5 e depois do 10 em diante. Que diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, diga uma criança, colocou essa criança no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Versículo 10. Vede, não desprezais qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os anjos nos céus veem incessantemente a face do Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, e indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontrar, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça nenhum desses pequeninos. Amém, queridos? Pode ligar as luzes aqui, por gentileza? Como que o Senhor fala ao seu coração? Nós nos referimos a isso semana passada, dizendo que, aliás, acho que foi até aqui no estudo de segunda-feira, dizendo que o Senhor fala conosco na medida que nós nos inteiramos da sua palavra e na medida que nós interagimos com Ele, ou seja, lendo e orando. Aí nós trazemos a presença de Deus para as nossas vidas. Ok, tem muitas pessoas que dizem assim: eu não ouço a voz do Senhor, eu não tenho essa interatividade com Deus. Uma pessoa comentou comigo hoje, antes do culto, que ele participou de uma cerimônia e cuja pessoa esteve ministrando foi um desastre. Por quê? Porque a leitura que ele fez é que aquela pessoa, ela não tinha afinidade com o Senhor do qual ela estava falando. Então, queridos, assim, o Senhor vai falar conosco na medida que nós o buscamos, na medida que nós oramos, na medida que nós lemos a palavra. E ontem, quando nós tivemos esse desafio aqui, para que os que pudessem estar conosco, e graças a Deus que muitos puderam estar conosco, alguns tinham compromissos, outros estavam trabalhando, mas os que estiveram aqui compreenderam um pouco mais, que o Senhor quer nos usar, mas antes dele nos usar, Ele vai requerer de nós aquilo que nós vamos dar para os outros. Nós precisamos ter, ninguém dá nada daquilo que não tem. Então, assim, queridos, tudo que foi visto aqui, eu comecei falando do Ademar e da Irene, e acabei, não terminei
a frase, eles comentaram logo que eu cheguei, dizendo: pastor, o livrinho que nós recebemos, que além de conter o Novo Testamento e Salmos, eu falei Salmos e Provérbios sábado, mas ele nisso foi ver, não tem Provérbios, mas tem o Novo Testamento e Salmos, mas tem um conteúdo riquíssimo nesses livrinhos, e nós vamos usá-los para as células do ano que vem. Algumas pessoas já levaram para casa. É errado elas já irem manuseando, muito pelo contrário, é importante que vão manuseando. Vão manusear da maneira certa? É possível que não, mas não tem nenhum problema. O importante é que tenha desejo de acessar esses livrinhos. Por quê? Quando vocês estiverem já nas células, onde os líderes vão estar passando, já vão estar familiarizados. Por que eu estou falando essas coisas, queridos? Porque quando o Senhor quer falar conosco, Ele vai falar a partir daquilo que nós acessamos. Por quê? Porque eu já estou familiarizado com aquilo que Ele está falando ao meu coração. Por isso algumas pessoas ficam admiradas quando a gente diz: uma manifestação de Deus aconteceu na minha vida, mas aconteceu a partir do quê? A partir daquilo que eu acesso. Quem traz um louvor, uma adoração aqui, evidentemente que tem todo um preparo. Mas se essa palavra, essa adoração, ela vem a partir de um toque de Deus, para que isso aconteça, evidentemente que muitas pessoas vão dizer: uau, alguma coisa está acontecendo com aquela pessoa, porque ela não está falando de si mesmo, algo dos céus está se derramando sobre a vida delas. Como estão entendendo isso? Hoje pela manhã, Lu, eu levantei com essa canção. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Não foi o que vocês cantaram agora há pouco? E aí veio à minha mente: nossa, que canção, nós cantávamos no tempo do início das comunidades, mas era tão gostoso. E chega aqui, vocês estão cantando essa canção. Não lembro de nós termos cantado na igreja ou na FUV essa adoração. Esse já foi cantado, mas há muito, muito tempo atrás, né? Ou quem sabe, há um tempo atrás. Mas assim, o Senhor vai falando, dando insights para nós. E o Judá Bertelli tem todo um estilo que, de fato, de repente, não agrada a todos. Eu mesmo tenho um pouco de dificuldade de acompanhar ele em todas as viagens que ele faz, da maneira como ele age. Mas ele tem um slogan na ministração dele e na divulgação do que ele faz, que chama Tudo Fala. Diga tudo, tudo fala. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque quando eu fico atento, quando eu fico conectado com o Espírito Santo, o Senhor vai trazer alguns insights lá para o Serginho na cabanha, lá para o Favinho na oficina, lá para o Sidney na indústria, lá para a irmã no restaurante, lá para o Yuri no escritório, para o Edson no carro, e assim por diante, cada um de nós, e na sua casa. Às vezes você está lavando lá a louça, eu não digo assim esfregando roupa, porque a máquina hoje faz tudo, né? E tem algumas máquinas chamadas mulher que também lava louça, e uns homens chamados máquina que enxugam a louça, caso sou eu. Você pode receber insights do Senhor, na medida que você vai desencracando o teu sapato, você pode receber insights do Senhor, se você estiver sensível à voz do Espírito Santo. Quantos querem estar sensível à voz do Espírito Santo? É isso, queridos, o Senhor quer nos levar nesses dias. Por quê, amados? Eu anotei aqui o que aconteceu comigo nessa semana, rapidamente, acho que foi terça ou quarta-feira, nem falei para ele nisso, foi o tema do que eu quero ministrar hoje, e o Senhor me trouxe para essa palavra, onde fala dessa criança, que ele traz ao meio desses adultos, e o Senhor fala também das ovelhas, da ovelha uma que se extraviou, e ele foi em busca dela. Por quê? Porque assim, milhares de palavras vêm à nossa mente diariamente. E é certo que nem todas as palavras nós reputamos elas por importantes, e nem todas elas nos chamam a atenção. Mas tem algumas, queridos,
que é Deus mandando, e ela vem como um raio no meio de uma escuridão. Imagine um negrume nos céus, e aí de repente aquele raio, você vê aquele relâmpago. Assim às vezes o Senhor deseja falar conosco. E essa palavra que veio para mim, além da beleza em si mesma, ela produz um alerta para esses dias, especialmente nesse final de ano, a saber o que se faz no dia 25 de dezembro. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas na semana que vem nós vamos ter aqui como é que chama, bem? A cerimônia oficial do Joade, e eu geralmente compartilho uma palavra evangelística, mas eu quero compor junto com essa palavra um alerta para os pais, para que não deixem os seus filhos serem levados por simbologias pagãs e fiquem presos a isso e sejam desnorteados ou desencaminhados, ou saiam da vereda da justiça e saiam do foco que é o Senhor Jesus. Então, semana que vem, prepara o teu coração, venha para cá, traga os seus filhos, e você especialmente precisa ouvir a respeito disso. Então, eu falava que pela manhã, cedo, eu levantei, fui ao banheiro e veio bem forte, como que quase que audível. Não foi audível, mas veio muito forte no meu homem interior a palavra Pai. Diga Pai. Diga novamente Pai. Assim, rapidamente veio à minha mente, eu acho que foi porque no sábado a minha filha veio para cá, e era pai daqui, era pai dali, era pai, e aí o Senhor resolveu conversar comigo a respeito disso, quando eu lembrei, desde a tenra infância das minhas filhas, quando elas se referiam a mim, chamando de pai. E às vezes nós não damos importância, ou chamando você de mãe, e nós simplesmente só lembramos daquela ligação que nós temos com aquele serzinho que está nos chamando a atenção, e às vezes nós até ralhamos com eles porque estão nos chateando. Mas tem uma importância tão grande, e eu não vou falar hoje sobre o Dia dos Pais e nem o Dia das Mães, mas eu quero trazer para você essa importância de como o Senhor quer falar aos nossos corações, soando nos nossos ouvidos algumas palavras. Porque, queridos, de fato, essa palavra, ela soou para mim de uma forma especial e prazerosa, como eu nunca tinha ouvido. 66 anos, embora não pareça, 66 anos, eu nunca ouvi dessa forma. Sempre as minhas filhas chamavam de pai, eu pedia, é como se fosse pedir alguma coisa, mas quando eu vi de uma maneira assim tão nítida, tão forte, realmente soou no meu coração de uma forma especial e prazerosa. Então deixa eu dizer para vocês, imediatamente é como que se Deus estivesse me interpelando e dizendo, agora você compreende o quanto eu me alegro na medida que você me procura e me chama de pai? Quantos de nós estamos orando, estamos dizendo Deus, meu pai, e aí meu pai, meu pai, meu pai, mas nós não damos importância do significado da raiz dessa junção entre o filho e o pai e o filho. E foi exatamente isso que o Senhor falou para mim. Por quê? Porque Ele foi ministrando ao meu coração na medida em que, no decorrer do dia, e eu, à medida que Ele ia falando, eu ia fazendo algumas anotações. Eu quero chamar a tua atenção. Quantos aqui são filhos? Levanta a mão. Todos nós somos filhos. Senão você não tinha nascido. Então essa palavra é para você. Na medida que o Senhor ia falando comigo, ia fazendo algumas anotações, porque além do prazer e da alegria que eu proporciono a Deus, chamando Ele de Pai, Ele também requer de mim uma atenção a respeito do seu nome, de como eu me refiro a Ele.
porque ele diz que eu não devo pronunciar o seu santo nome em vão. Quantos já ouviram isso? Desde antes de você se tornar crente, antes do teu novo nascimento, você já ouvia a respeito disso. Sabe por quê, queridos? Porque assim como tem aqueles que têm esse sentimento, como eu tenho, que eu quero passar para você, quando eu falo de pai, quando eu me refiro a pai, então vem esse sentimento que é envolto em reverência e temor, mas também é envolto em segurança, porque ele me dá segurança. Hoje vocês lembram que ali por volta das 16 horas o tempo começou a se armar. Em razão do que aconteceu no Rio Bonito e que aconteceu também em outros lugares aqui da nossa nação contemporais, todo mundo fica com a orelha em pé e com o cabelo em pé, os que têm, né, Fabinho? Ficam temerosos. Por quê, queridos? Porque nesses dias aconteceu isso. Mas com o passar do tempo, nós vamos esquecendo. Arma-se um temporal, todo mundo está assistindo televisão, ou está viajando, não estão nem aí. Porque esqueceram que uma cidade foi varrida um dia desses. Assim nós somos com Deus. Assim nós somos com o Pai. Porque não acontece algo estrondoso nas nossas vidas num dado momento, nós vamos perdendo, nós vamos nos distanciando dele, e daqui a pouco, referir-se a ele é como quando nós fazemos um Pix, ou fazemos uma ligação para alguém, ou mandamos uma mensagem para alguém, mas não é nessa conexão que o Senhor quer para nós. Porque assim como tem pessoas que vão perdendo essa reverência, esse temor, tem filhos que também são irreverentes aos seus pais aqui na terra. Porque perdem o valor do quanto o pai se dedicou para cuidá-lo. Do quanto o pai investiu, aquilo que a Naíra estava falando aqui, a respeito de como nós devemos ter um coração grato ao Senhor. Ora, se o Senhor me dá uma porção significativa para eu administrar, o que eu vou fazer com isso? Vou ser relapso? Vou perder tudo? Não, eu vou investir, vou fazer com que isso renda mais. Mas se ele deu um pouco menos do que ele deu para o outro, eu vou valorizar da mesma forma. Mas se ele deu uma coisa tão ínfima, tão pequena, eu vou jogar fora? Não. É exatamente sobre isso. Eu devo valorizar todas as coisas que chegam às minhas mãos. Por quê? Porque eu tenho um pai que se importa comigo. Diga, eu tenho um pai que se importa comigo. Por quê, queridos? Porque o anseio do coração do nosso Deus e Pai é compartilhar conosco do seu amor. Ele não quer de nós filhos desconectados. Ele não quer de nós filhos que só conhecem na teoria, que só conhecem a palavra de Deus por informação, ou até mesmo por uma leitura, ou por uma audição. Ele quer de nós pessoas que experimentam o seu amor, que convivem com o seu amor. Em 1 João, capítulo 3, versículo 1, ela vai pôr lá na tela, diz assim: vede que grande amor, diga grande amor, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Como que o mundo vai saber a respeito da manifestação de Deus que está acontecendo na sua vida, se o mundo não conhece Deus? Agora, essa pergunta também ela tem que ser relevante para nós. Como eu vou dizer que acesso
o coração do amor do Pai se eu não tenho relacionamento com Ele, se eu não convivo com Ele, se eu não tenho prazer de estar com Ele. E o fato de você estar aqui, nesse lugar, tem que extrapolar, tem que transcender o fato de eu ser um crente, o fato de eu ser um cristão decidido. Tem a ver com o desejo de eu saber um pouco mais a respeito do Pai, do seu amor, de eu me derramar na sua presença. Faz sentido isso para você, queridos? Amém? Digam amém, então, se faz sentido. Sabe por quê, queridos? Porque para nós é o Abba Pai, é o Paizinho. Veja, lembro aqui, me veio à memória aqui, a filha do Odirley, a Maria. Ela não diz, pai, eu vou para a igreja, eles moram em Vitorino, estou falando por causa disso. Ela não diz, eu vou para a igreja e vai para a rodoviária, pega o ônibus e vem. Ela só vem se o pai disser, filha, eu vou com você. Se o pai disser, o pai hoje não, o pai vai ficar em casa, o pai está na folga, o pai não vai, ela também não vem. Porque ela não sente essa segurança do papai, do Abba Pai, do Paizinho. E a visão que nós temos que ter de Deus é exatamente essa, do Abba Pai, do Paizinho. E eu quero entrar na semana que vem, e quero deixar já para você esse spoiler, porque hoje vende uma imagem de um pai distante, e que chega a ponto de muitos filhos serem colocados no colo do Papai Noel. Nós somos chamados para sermos colocados no coração do Papai. Alguns anos atrás nós estávamos ainda lá na Avenida Tupi, e me chamou muita atenção que um membro aqui da igreja, ou a esposa do membro da igreja, colocou seus filhos no colo do indivíduo. Queridos, isso é uma profanação ao colo do papai, ao coração do papai. Isso não é dizer Abba Pai. Onde está? Está transferindo para o filho que aquilo é segurança para ele. Aquilo que a criança vê o pai fazer, ele vai avalizar. Ele vai como que dizendo, isso vai ser o que vai nortear a minha vida. Então eu e você temos que ser aqueles apaixonados pelo nosso Deus e Pai. Amém, queridos? Diga, eu tenho que ser apaixonado. Diga, pelo meu Deus e o meu Pai. Agora, voltando um pouquinho aqui na ministração desta palavra, no capítulo 18, versículo 1, ali em diante, até o 5, a Bíblia diz, o texto diz que o Senhor pega uma criança, Jesus pega uma criança e põe aonde? No meio dos seus discípulos. Os discípulos que andavam com Jesus não compreendiam acerca do amor do Pai, não compreendiam acerca do reino de Deus. Então ele faz duas coisas. Primeiro, ele coloca essa criança no meio dos discípulos, para dizer, independentemente de vocês andarem comigo, vocês ainda não estão compreendendo o amor do Pai, o reino de Deus. Então ele pega essa criança e coloca no meio dos discípulos, ou seja, no meio dos adultos, para que os adultos entendam algumas coisas e lembrem alguns aspectos, dos quais eu quero falar de 3. Primeiro, ao tomar essa criança, o Senhor está dizendo, ei, veja, ela não está oferecendo nenhuma resistência no seu coração. Eu estou tomando ela aqui como modelo, como exemplo de um coração pronto para entrar no reino dos céus. E aí o que o Senhor quer de mim e de você? Quando Ele desejar falar conosco, não haja nenhuma resistência no meu e no teu coração. Que nós possamos nos sentir livres na casa do Senhor, mas também livres nas nossas casas, no sentido de dizer, ei, o papai está comigo. Queridos, você vai tomar o volante segunda-feira, você que trabalha nas estradas, ou você vai pegar o volante do fogão na sua casa, ou você vai pegar o volante no teu escritório,
o Senhor tem que estar ali com você, porque senão você se torna uma pessoa independente. E nós precisamos depender como essa criança que depende do papai. Diga papai. Depender do papai. Segundo, queridos, a palavra pai certamente enche o coração dessa criança na plena convicção de que ela está em segurança. Arma-se um temporal, eu estou junto com o papai. Eu estou viajando na estrada, uma chuva torrencial ou granizo acaba caindo dos céus sobre o para-brisa do meu carro, eu estou com o papai. Por que muitas pessoas entram em polvorosa? Tem pessoas que têm dificuldade até de entrar numa aeronave ou num carro. Não estou falando acerca daquelas que têm algumas dificuldades emocionais. Mas quando vem alguma coisa pela frente que sai do seu controle, ela mesma se descontrola, porque falta a segurança de uma criança que se entrega nos braços do Senhor. Está entendendo, queridos? Então nesses dias o Senhor está chamando uma igreja que se entregue nas mãos do Senhor. Por quê? Porque nós acabamos de cantar aqui que Ele vem, o leão vem. Mas quem Ele vai levar? Aqueles que se entregam nas suas mãos. Aqueles que se entregam nas mãos do papai. Porque senão, a nossa canção, a canção que nós estamos liberando, ela não é uma verdade dentro de nós. Aquilo que nós vamos falar para os outros não é a verdade dentro de nós. Quem é Jesus para você é tudo, mas de que forma Ele é tudo? Na minha casa, Ele é tudo nas minhas finanças, Ele é tudo no meu casamento, Ele é tudo no meu relacionamento com os irmãos. Jesus é tudo na minha vida, na maneira com que eu ajo, no meu coração. Você é livre para perdoar? Então Ele é tudo na sua vida. Você é livre para abraçar os irmãos? Ele é tudo na sua vida. Então esse é o amor do Pai. Diga, o amor do Pai. Terceiro aspecto a respeito disso, queridos, a partir desse tipo de relacionamento, de entrega, de confiança, de segurança no Senhor, a partir dessa conexão, a partir desse coração inocente de uma criança, é que Jesus, o Pai, começa ou determina que os céus se abram, para que os seus entrem. Por isso que Ele diz, quem não tiver o coração como igual a essa criança, não entrará no reino dos céus. Nós falamos sobre isso aqui na segunda-feira, e é tema do livrinho, você vai ouvir na célula, sobre o sentimento que eu devo ter a respeito da salvação. Mas tem áreas na minha vida que eu preciso ser moldado pelo Espírito Santo, para que eu tenha as características de Jesus. Ora, eu sou uma pessoa nervosa, eu sou brava, eu respondo na medida que alguém me interpela. Você está longe de ser uma criança. Você está dificultando a abertura dos céus. A Bíblia diz que a porta da perdição é larga, para os bravos, para os rancorosos, para os justiceiros, a porta é larga, mas para aqueles que não carregam ofensas, para aqueles que têm um coração perdoador, para aqueles que amam, para aqueles que têm facilidade ou desejam estar na casa do Senhor, ter comunhão, para aqueles que têm o coração como uma criança, ainda que a porta seja estreita, eles encontram lugar de entrada, porque é o Senhor que os conduz para esse lugar. Amém, queridos? Você está entendendo que essa palavra é para você? Nós como igreja devemos caminhar para esse entendimento. Deixa eu entrar no segundo versículo aqui, no segundo texto, que fala da ovelha perdida. Então a partir do versículo 10, a palavra do Senhor evidencia ainda mais o amor do Pai, de uma forma especial e diferenciada. Por quê, queridos? Porque os olhos do Senhor, a Bíblia diz que passa sobre toda a terra. Quando os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, escute isso, os olhos do Senhor estão sobre o aprisco. O que é o aprisco? É o lugar onde nós nos encontramos.
de uma forma especial a congregação. Os olhos do Senhor passam sobre a nossa casa, os olhos do Senhor passam sobre a igreja. Com tudo que o Senhor falou ao meu coração, na medida que eu fui escrevendo essas coisas, é que tem dados momentos que o seu coração se encontra em pesar e desconforto. Porque, voltando aqui, se eu como pastor, no âmbito natural, eu sinto a falta ou o comprometimento de algumas pessoas que ainda não entenderam, e de repente até é culpa da gente, porque não foi lá e explicou bem para essa ovelha a importância da comunhão, a importância da congregação, a importância do comprometimento. Então, às vezes, tem algumas pessoas que acabam tomando algumas atitudes de forma aleatória, da forma como elas entendem. Mas os olhos do Senhor, quando passam sobre esses lugares, e eu estava falando que o seu coração experimenta um pesar, eu posso dizer assim, ou um desconforto, sabe por quê, queridos? Porque nota entre milhões e milhões e milhões e milhões dos seus filhos, faltando um. Você sabia disso? Para nós é difícil entender isso. Para nós é muito difícil como ser humano olhar sobre a terra e perceber que faltou uma pessoa. Mas aos olhos do Senhor, Ele nota quando falta alguém. Então, o que o Senhor faz? Essa é a demonstração do amor, e é isso que o Senhor nos chama para esse tempo. É nesse tempo que nós vamos entrar como célula a partir do ano que vem, com esse entendimento, para que aquilo que eu vou acessar primeiro faça efeito na minha vida, porque quando faz efeito na minha vida eu vou em busca daquilo que o Senhor já liberou para mim, ou seja, eu vou derramar sobre a vida dos outros. Então o texto dá a entender aqui, que então o Senhor inconformado, na pessoa do Espírito Santo, ele sai em busca daquela ovelha, ele sai em busca daquele crente, daquele filho, que por uma determinada razão não se encontra ali entre os demais. Os olhos do Senhor, o Senhor sabe no seu coração por qual motivo algumas pessoas não conseguem criar raiz, não conseguem encontrar. Não estou dizendo, culpando esse ou aquele que faltou, ou que esteve aqui no sábado e não veio, talvez tenha alguma situação que não permitiu que ele viesse. Eu estou falando assim de forma generalizada. O Senhor quer de nós esse comprometimento com Ele e com o seu reino. Amém, queridos? Ele quer de mim e de você. Por quê? Porque Ele nos ama. Então, assim como o Pai, Ele age dessa forma, no sentido de nos inquietar, no sentido de nos constranger, porque Ele quer demonstrar o seu coração aberto para nós. Quantos já perceberam o coração do Pai liberado para você, a despeito das suas dificuldades, a despeito das suas dores, saber que tem um Pai que te ama? Quando nós ministramos a ceia, quando nós falamos do amor de Cristo derramado por nós temos que tomar cuidado para isso não se tornar somente uma situação assim de hoje tem ceia, só de uma forma litúrgica. Isso tem que ser algo que abra o meu e o teu coração para aquilo que o Senhor está dizendo. Ei, filho, eu quero te recolher de volta aqui. Por isso ele diz, façam isso em memória de mim. Entenda o grande amor que eu derramei por cada um de vocês. Aliás, por você de uma forma especial. Então, o Senhor sente quando algumas pessoas estão desarraigando. O coração do Senhor se torna em pesar. O coração do Pai. Eu quero dizer isso aqui, queridos, que tem uma outra situação que é muito importante que o Senhor falou comigo, é que existe literalmente aquelas pessoas que saem do aprisco e o Senhor vai em busca delas para constrangê-las. Mas existem também pessoas que se encontram presentes no aprisco
mas os seus corações estão distantes do Pai. O Senhor falou forte ao meu coração a respeito disso. E eu quero que você receba no seu coração como você está no aprisco. Vocês lembram da passagem do filho pródigo? O mais novo pediu tudo o que ele tinha, porque o coração dele não estava conectado com o pai. Então ele foi embora. Mas um ficou com o pai. Ele ficou, mas o seu coração também não estava conectado com o pai. Então ele se tornou uma pessoa amargurada. E ficou deveras chateado quando o filho caiu em si e resolveu retornar. Porque o seu coração ainda estava distante. Mas assim, nós temos um pai que é misericordioso. Diga, eu tenho um pai que é misericordioso. Que apesar de algumas pessoas terem algumas justificativas para se afastarem, para se distanciarem, para se ausentarem da comunhão e do convívio com o Pai, o Senhor está com os seus olhos e o seu coração esperançoso para que essas pessoas voltem para o coração do Pai. Amém, queridos? Como eu vou abrir o meu coração, como eu vou abrir a minha casa, como eu vou abrir o livrinho que eu vou ter para apresentar para outras pessoas, a partir do momento em que o amor de Deus tomar conta do meu coração, e eu sentir esse amor pelo Pai, esse carinho pelo Pai, aí eu vou derramar sobre as outras pessoas. Quantos estão entendendo isso? Então, queridos, esse sentido de temor e de reverência para com o Pai, na medida que nós nos voltamos a Ele, eu quero que você sempre esteja lembrando, quem é pai e quem é mãe, lembre todas as vezes que os teus filhos se referiram a você, falando esse nome especial, que é um nome que remete à criação, porque você foi usado para trazer essa pessoa ao mundo. Então ele se refere a você num sentido de remeter de onde ele veio, a quem ele pertence. E quando nós nos referimos ao Pai, nós estamos falando, ei, eu estou declarando a quem eu pertenço, de onde eu vim. Então o nosso Deus é alguém que está ávido pelo despertamento dos seus filhos. Como assim o despertamento dos seus filhos? Para que aqueles que, tantos que estão fora, como aquele que pegou a herança e foi embora, como aqueles que estão dentro, mas estão desconectados, o desejo do Senhor é que caiam em si, que se arrependam, que amadureçam, que passe a enxergar a presença do Pai. Porque semana passada eu comentei que eu acessei esse livro do John Bevere, Paixão por Sua Presença. Eu acho que talvez tenha a ver por isso que veio bem forte a minha mente, com um misto assim de muita alegria e prazer, essa palavra que veio ao meu coração, porque tem a ver com a sua presença. Eu tenho que pronunciar aquilo que o meu coração deseja. E a Bíblia já diz que a nossa boca, ela passa a liberar daquilo que está cheio os nossos corações. Então, por que nós não liberamos Espírito Santo de Deus, Jesus, meu amado, Papai? Sabe por quê, queridos? Porque às vezes não está tão cheio o nosso coração disso. Por que nós não liberamos uma palavra de promessa para os nossos filhos, uma palavra de vitória para as coisas as quais nós estamos enfrentando, porque o nosso coração às vezes não está cheio disso. Mas acima de tudo, o nosso coração precisa estar cheio do Pai, porque nós passamos a enxergar a necessidade e a importância da conexão que nós precisamos ter com Ele. Quando essa palavra veio ao meu coração, veio para mim bem claro a igreja, a FUVE, que é uma igreja que foi estabelecida nessa cidade para ser uma igreja relevante. Mas relevante de que forma?
numa conexão com o Pai. Para que eu e você sejamos transformados dia após dia, de glória em glória, de fé em fé. Amém, amados? Para que quando eu olhar para trás, eu olhe um Adelir de 1998, aliás, foi bem depois, ou de 2005, 2010, mas eu possa dizer tchau para ele, porque ele não existe mais. E de fato, no natural não existe mais, mas no espiritual também não tem que existir mais. Tem que existir hoje. Peguei ele, mas não é, a ministração não é para ele, um Ademar, que tem que olhar hoje e dizer: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso eu me alegro em me referir ao meu Pai. E na medida que eu me refiro ao meu Pai, eu estou me referindo ao Criador de todas as coisas. E se eu estou sujeito àquele que criou todas as coisas, eu estou submisso à sua vontade. E se eu estou submisso à sua vontade, eu vou sendo útil nas suas mãos. E todos que estão à minha volta vão sendo abençoados. A começar pelas pessoas da minha própria casa, filhos, esposo, pais, parentes, todos haverão de olhar para mim e perceber que aquele fulano de alguns anos atrás não existe mais, porque hoje uma nova criatura o Senhor tem estabelecido na terra. E isso tem que acontecer comigo e com a sua vida. Então tudo que nós temos acessado, eu comecei falando desse livro que nós vamos usar, mas tem tudo a ver com a palavra do Senhor, tem a ver com aquilo que nós acessamos. Amém, amados? Como você vai entrar, e não é esse o tópico da ministração, ou o conteúdo da ministração, como você vai entrar no ano que vem? Você vai lembrar: eu vou entrar num frisson, vou terminar com muita festa, mas aí chega janeiro, vem as contas. Chega fevereiro, vem as contas. Vem todo o início de trabalho, vem toda a carga, vem a visão de que mais um ano que eu vou ter que enfrentar. Ou eu vou entender assim: eu estou encerrando um ano, debaixo do cuidado do meu Pai, e vou iniciar um novo ano, com uma nova perspectiva, uma nova visão, embalado por aquele que me toma nos braços, aquele que me sustenta. Amém, queridos? Então eu quero deixar para você esse sentimento de que você pertence a um Pai de amor que se importa contigo. E eu quero encerrar lendo novamente esse versículo aqui de 1 João 3,1, que diz assim, ó: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Diga: porque eu tenho, diga, um Pai. Compreenderam isso, queridos? Fique em pé, então vamos orar e glorificar a Deus. Que essa semana seja uma semana onde você lembre de uma palavra só. Onde você estiver, Pai. Porque quando você lembrar de Pai, você vai perceber que você não está sozinho. Então, quando o Pai se faz presente, o filho pequeno, como essa criança, ele não vai fazer besteira. Porque o Pai está presente, ele vai ter uma certa consideração, um respeito, uma gratidão, porque o Pai se faz presente. Amém, amados? Senhor, eu quero glorificar o teu nome e te clamar no nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor nos tire, Pai, da dimensão, meu Deus, da nossa humanidade, ou do nosso humanismo, para que nós possamos romper com os nossos limites, Senhor, em todas as áreas com as quais nós lidamos ou interagimos, para que os céus se abram e nós possamos acessar essa conexão com o Pai, com aquele que nos ama de uma maneira toda especial
e a nossa caminhada, Senhor, seja uma caminhada de transformação, para que verdadeiramente sejamos úteis nessa terra, Pai. Pai, eu quero clamar no nome de Jesus, pelo meu Pai, para que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos, para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que o Senhor, papai, traga revelação aos nossos corações, para que o Senhor traga a memória, a importância quando os nossos filhos se referiam a cada um de nós, nos chamando a atenção, nos pedindo alguma coisa, que o Senhor, Pai, nos remeta a Ti, que o nosso coração clame pela manifestação do Pai nas nossas vidas. Essa semana seja uma semana cheia da Tua presença, Papai, cheia da Tua glória, que nós possamos dizer, Abba, Pai. Não sejamos enganados pelos brilhos desse mundo, Senhor. Entendemos que todas essas coisas que se enfeitam são coisas bonitas aos nossos olhos, mas a beleza do Senhor tem que estar no nosso homem interior, a ponto de nós nos vermos sendo retirados das trevas, e as pessoas olharem para nós e perceberem o brilho da Tua glória em cada um de nós, e nós podermos dizer, é porque o Pai se manifesta nas nossas vidas, e nós somos filhos daquele que nos chamou à existência, aquele que criou todas as coisas. Por isso nós Te louvamos, por isso nós Te bendizemos, por isso Te damos graça, Senhor, por isso nós Te adoramos, por isso Te reverenciamos, por isso, Senhor, nós dizemos, meu Deus, acerca do nosso amor, da nossa dependência, do quanto o Senhor é importante para nós, do quanto necessitamos da Tua manifestação gloriosa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode, no fechar dos teus olhos, levantar um aplauso bem forte ao Papai, ao nosso Deus, ao nosso Pai. Aleluia. Porque Ele é santo, porque Ele é santo. Uma visão, uma manifestação, uma entrega, um insight desse para esse tempo, queridos, é muito importante, porque se fosse no Dia dos Pais, quem sabe se fosse fazer um link ao que se comemora naquele tempo, mas é para mostrar para mim e para você que o nosso Deus é um Deus atemporal, que Ele quer que nós compreendamos o seu amor todos os dias, porque Ele é santo. Pode dizer que Ele é santo. Ele é santo. Aleluia. Dá um abraço em quem está próximo de você. Demonstre o teu amor, o amor de pai para com os teus irmãos. Meu espírito se alegra em